Buenas noches. Boa, Luíde. Pronto, Eli, pode começar, já está gravando. boa noite a todos, então. Estamos dando início a mais um estudo do NEP, da Paraíba. E hoje quem vai conduzir o estudo é Luíde, Elisângela e a Elis, e com participação especial de Israel, né? Então, a gente vai ter a passagem que depois que Jesus é preso, né? Quando ele se encontra lá diante do Sinédrio. É uma passagem que está em Mateus 26, 57, 68, mas também está nos outros evangelistas. Então, eu passo aí as palavras para os coordenadores do estudo e bom estudo a todos nós. Boa noite, vocês me ouvem bem? Que bom. Sim. Então, boa noite a todos. Tomei a palavra, né? Como sempre, as pessoas deixam as mulheres falar primeiro. Então, boa noite, é uma alegria estar aqui sempre com vocês, retornando depois de muito tempo, para fazer esse estudo bem especial com essas duas figuras que a gente ama bastante, duas pessoas maravilhosas. E, de antemão, agradecer demais a Paulo por estar projetando, a Israel por todo o material, ele fez toda a pesquisa e sem a ajuda dele, eu e Luiz, não teríamos conseguido chegar até o Sinédrio. Então, queriam falar alguma coisa, meus amigos? Eu acho que podemos adiantar aí com o tempo que temos bastante slide, vamos para a prece, já nos harmonizar aí. Atropelei Luigi aí, eu só sou coadjuvante, mas a gente prometeu que a gente ia fazer bate-bola em 3. Então vamos para a prece aí, né, Luigi? Com certeza. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma ressalva, que é o seguinte, na verdade foi o estudo conduzido pelo Israel, mas com participação de Liz e de Luigi, né? Obrigado, amigo, mais uma vez. Então vamos nessa, galera. Pode passar, Paulo. Convidar a Nai para fazer a prece para a gente. Por gentileza, Nai. Você poderia, amiga, nos dar essa honra e abrir os nossos trabalhos? Vamos lá. Mestre amigo, companheiro de todas as horas, mais uma vez estamos aqui com os corações dispostos e abertos para compreender o teu evangelho e os teus ensinos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos traz até aqui, para que possamos novamente estarmos juntos, que possamos todos ser inspirados, estarmos atentos aos seus ensinos. Conduz da melhor forma os colegas para conduzirem esse estudo, que tudo possa seguir da forma mais harmoniosa. Envolva todos nós e também aqueles que não estão aqui presentes, que possamos todos sentir a tua luz e o teu amor nos nossos corações. Fica conosco, mestre, mas especialmente que possamos cada vez mais ir ao teu encontro. Assim seja. Bom, Israel, você querendo mediar, viu, amigo? O fato de eu ter ficado um pouco distante do estudo, eu acho que me distancia também um pouco da forma que ela que vai sendo construída ao longo do tempo, né? Eu sinto que à medida que o estudo caminha, ele também vai se reconfigurando. Então, a gente tem aqui os trechos de Mateus, do Novo Testamento, Haroldo, da Bíblia de Jerusalém, 26, 57, 68, e a gente convida alguém para ler, não é assim? Paulo, você pode começar lendo a tradução de Haroldo? Vamos lá.
Jesus diante do Sinédrio. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram: Esse homem disse: Posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Nada respondes ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote: Exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu disseste. Todavia, eu vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Em resposta, eles disseram: É culpado de morte. Então, cuspiram no seu rosto e esmurraram-no. Outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Só Haroldo mesmo? Eu acho que você pode ler, sim, a Bíblia de Jerusalém. Os trechos diferentes estão destacados, mas vale a leitura, sim. Então, vamos lá. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2, que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: Nada respondes? O que testemunho estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: É réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Vocês vão comentar aí alguma diferença? Israel quer fazer algum comentário? Israel tinha separado os trechos que estão distintos, né, nas palavras. A meu ver, são pequenas diferenças, né? A meu ver, não tem tanto algo a ser considerado nesse sentido aqui. Na verdade, esse destaque ali está mais para pequenas diferenças que tem de uma tradução para outra, né? Mas como tem bastante perícope e elas são longas, e a gente vai comentar nos quadros as diferenças mais significativas, vamos passar e fazer a leitura um pouquinho mais tipo André.
Eu acho que nós podemos ler só Haroldo e no quadro tecer os comentários, os contrastes, né? De uma para outra, para a gente ganhar um pouco de tempo. Sugeri isso. Maravilha? Pronto, então vamos nessa. Quem vai ler? Agora, salvo engano, é Nai, né? Na sequência aqui. Marcos 14, 53 e 65. E conduziram Jesus ao sumo sacerdote. E reúnem-se todos os sumos sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquecendo-se junto ao fogo. O sumo sacerdote e o sinédrio inteiro procuravam testemunho contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não encontravam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram iguais. Levantando-se alguns, testemunhavam falsamente contra ele, dizendo: Nós os ouvimos dizendo: Eu destruirei esse santuário feito por mãos humanas e edificarei outro não feito por mãos humanas em 3 dias. Nós o ouvimos dizendo: Eu destruirei esse santuário feito por mãos humanas e edificarei. Ah, está repetido? Não, enfim. E nem assim o testemunho deles era igual. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, interrogou a Jesus, dizendo: Não respondes nada ao que estes testemunhos contra ti? Ele silenciava e não respondeu nada. Novamente o sumo sacerdote o interrogava e diz a ele: Tu és o Cristo, filho do bendito? Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas túnicas, diz: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste blasfêmia. Que vos parece? Todos eles o condenaram a ser culpado da morte, e alguns começaram a cuspir nele, cobrir o seu rosto, a esmurrá-lo e a dizer: Profetiza-os. Não deu para ler o restinho. O finalzinho ficou sem ler. O último versículo. Tem uma diferença interessante a gente chamar a atenção do Marcos para o Mateus, é que aqui Marcos registra que Jesus responde, eu sou. E em Mateus, tu o disseste. E aí ele traz ali uma alegoria do Antigo Testamento, mas é só um ponto interessante para a gente já fazer um comparativo entre Mateus e Marcos. Mas, da mesma forma, os dois textos, tanto do Haroldo como a Bíblia de Jerusalém, tradução do Haroldo, tem pouca distinção, a meu ver. Podemos seguir? Quem está na sequência da leitura, Luíde? Agora é você, Liz. Pelo menos na minha ordem que eu tenho aqui na listinha. Então, Lucas 22, 54 e 63, 71. Jesus diante do Sinédrio. Após prendê-lo, conduziram-no e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Os varões que o detinham açoitando zombavam dele. Após vendá-lo, interrogavam-no, dizendo: Profetiza, quem é que te bateu? E lhe diziam muitas outras coisas, blasfemando. E quando se tornou dia, reuniram-se o conselho de anciãos do povo, sumos sacerdotes e escribas, e o conduziram ao sinédrio deles, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-lhes, se eu vos disser, disse-lhes, perdão, se eu vos disser, não crereis. Se eu vos perguntar, não respondereis. Mas a partir de agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Disseram todos: Então tu és o Filho de Deus? Ele disse para eles: Vós dizeis que eu sou. Eles, porém, disseram: Por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos ouvimos da boca dele. A gente vai ver logo no início a diferença, né? Entre a tradução do Haroldo e a tradução da Bíblia de Jerusalém, que a Bíblia de Jerusalém usa a palavra no versículo 63, perdão, 63, guardas, né? Ao invés de varões. E aí, mais à frente, a gente vai ver que existia aí uma diferença entre essas pessoas que estavam ali, junto com esse momento. Alguém gostaria de ressaltar algo? Podemos seguir. E que aqui Jesus dá duas respostas também, né? Podemos? Podemos seguir.
Agora é Israel. Pode ser. Melhor, Israel tá aqui. Você, amigo. Ok. Jesus diante do Sinédrio e as negações de Pedro. Assim a corte, o quiliarca e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus, o amarraram e o conduziram primeiramente para Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem havia deliberado pelos judeus ser melhor morrer um só homem pelo povo. Seguiu a Jesus, Simão Pedro e outros discípulos. E esses discípulos, sendo conhecidos do sumo sacerdote, entrou com Jesus para o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Pedro, porém, permaneceu em pé, do lado de fora, fora da porta. Então saiu outro discípulo, conhecido como sumo sacerdote, falou à porteira e conduziu para dentro Pedro. Então a criada porteira diz a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele diz: Não sou. Estavam ali os servos e guardas, que haviam feito uma fogueira e se aqueciam porque estava frio. Pedro também estava com eles e estava de pé, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e a respeito do seu ensino. Respondeu-lhe Jesus: Eu tenho falado publicamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse no oculto. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem as coisas que eu lhes disse. Quando ele disse essas coisas, um dos guardas presentes deu uma bufetada em Jesus, dizendo: É assim que se responde a um sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, testemunha a respeito do mal. Se falei bem, por que me açoitas? Então Anás o enviou amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no horto com ele? Novamente, então, Pedro negou, e imediatamente o galo cantou. Então, em João, a gente vai ver a diferença aí que dos outros que encaminham para o sumo sacerdote ou casa do sumo sacerdote, a gente vai ver que aqui em João ele é levado primeiro a Anás, né? Que seria sogro de Caifás. E depois ele seria conduzido ali, no final, que a gente vê ali no versículo 24, que ele é conduzido ali para o sumo sacerdote Caifás. Alexandre pontuou algo Pode. interessante aqui, amigo. Rapidinho, ele falou no chat que ele gosta mais da versão de João pelo fato de ser mais rica. E talvez isso, a posteriori, a gente vai discutir, mas talvez não seja por acaso. Afinal de contas, havia um discípulo aí que não é identificado na passagem, né? Que estava e era conhecido do sumo sacerdote e adentrou a residência do mesmo. Será que é João? E aí a gente vai entrar nessa discussão também um pouquinho. Adoro Mas spoiler, viu, Luigi? Diz logo quem era. não sei, vou deixar no ar aqui para a gente pensar. Mas que, de fato, é uma- um depoimento mais rico, você está certíssimo. Né? Porque, como a Israel pontuou, traz esse fato antecedente, né? Ou seja, a visita de Anás. E, além disso, falam. É porque a passagem é meio imbricada, né? Com Jesus diante do Sinédrio e negações de Pedro, que, salvo engano, é o próximo grupo, né? De Israel também, né? Que vai ficar responsável, Israel e Diego. Mas vamos nessa E aqui, ver o quadro e aqui comparativo. João destaca também que, vamos dizer assim, que ali Caifás era sumo sacerdote naquele ano, né? Porque nos outros a gente vai ver assim, que ele é conduzido ao sumo sacerdote, aí ali não fala de Anás, né? Então, só para destacar esse ponto que depois a gente vai ver ali nas comparações. Pode seguir aí. A gente já havia chamado a atenção para algumas diferenças, né, nesses comentários.
Então, eu acho que esse quadro acaba ficando mais para fins de registro mesmo, né? Como a gente percebeu, João é o que se diferencia mais, que traz mais elementos em relação a essa passagem. E é interessante a gente situar esse momento, porque como acho que foi Paulo que colocou, das lembranças que ele tem da cidadezinha, da versão que era, né, passada, a gente acaba desconstruindo, vai desconstruir um pouco da forma como esse julgamento foi feito. Esse é um momento onde Jesus está na casa do sumo sacerdote, então ele não está em nenhuma instituição oficial, então é uma reunião extraoficial, aí dando spoiler no final, é uma reunião extraoficial com a presença de vários servidores, e em muitos momentos a tradução da Bíblia de Jerusalém vai citar guardas, Haroldo vai citar servidores, então a gente sente aí toda um contexto que acaba pesando aí nessa forma desse julgamento, na ilegalidade ou não, de como foi conduzido esse processo. Eu acho que a gente pode passar, se vocês concordarem, esse quadro comparativo. Eu concordo. Inclusive, à medida que a gente for avançando, nos slides vão perpassar por esses contrastes, né? A gente vai falar de Lucas, da riqueza de João. Então, acho que a gente pode explorar mais nos comentários bíblicos, ganhando esse tempinho. Eu posso comentar uma coisa só rapidinho? Pode, né? Fique à vontade. Jogue duro aí. É porque o Luiz falou, né, que não sabe onde é que era, se era na casa mesmo, se não era. E eu lembrei que no estudo passado, a gente, em algum momento, eu acho que a Champlin, alguém comenta também que assim foi tudo muito. Não ficou claro também se tinha ido uma multidão de guardas, né, que tinha ido gente além do, pelo que eles descreviam, foi gente além do que era necessário para a prisão de um homem e só é, com poucas pessoas que o acompanhavam, né? Então eu achei interessante para a gente ver que realmente foi um escarcéu todo essa questão da prisão, assim, eu acho que isso corroborou o que a gente já vinha pensando no estudo anterior. Câmbio. Pode passar. Esse vídeo, eu acredito, Israel até sugeriu, né, que talvez não desse tempo, e realmente eu estou olhando aqui para o relógio, mas a gente sempre gosta de passar os vídeos que transporta, né, um pouco a gente para esse momento, né, aqueles momentos, mas acredito que nós vamos ter que seguir, não é? O vídeo vai ser visto agora ou depois o pessoal vê? A gente pode colocar no grupo, não é, meninos? O que que vocês acham? Tá, ok. Então vamos de frente. Cadê Diego? Agora, qual é a hora? É a hora do onde, quando, quem, o quê, de quê, como, por quê, opa, aí, ó, de quem para quem, a nossa pesquisa do NEP. Isso aí. Câmbio. Quem está na ordem da leitura? Bom, na ordem da leitura agora, é porque essa tá mudando aqui para mim o tempo todo, então eu vou dar uma lidinha. Na sequência fica o Alexandre Tavares. Beleza? Onde? Pátio interior, residência do sumo sacerdote. Espaço descoberto ao redor de uma casa, cercado por uma parede, onde ficavam os estábulos. Aprisco pátio de uma casa, pátio interno das habitações de pessoas próximas. Nas residências orientais, geralmente construídas em forma de quadrado, havia um pátio interior descoberto, bem como um pátio exterior, uma espécie de varanda. Este vocábulo também pode ser utilizado para se referir à residência ou palácio como um todo. Aí está a contribuição do Haroldo. E importante destacar que, na verdade, as casas tinham três elementos, né? Que era a primeira entrada, em que o Simão Pedro vai ficar fora, né? De fora, onde ele fica esperando, por não ser conhecido
do sumo sacerdote. Aí tem o vestíbulo, que seria o segundo elemento, e o terceiro, finalmente, seria esse pátio interior, né, que aconteceu aí toda a história, basicamente. Vamos avante. Gente, só bem rapidinho, só registrar as imagens, né? Se tornou uma igreja, essa casa do sumo sacerdote, e aí, salvo engano, fica de frente para o Monte Sião, é a igreja de São Peter em Calicanto, perdoe a pronúncia. Então, lá ainda existe toda a estrutura, e abaixo da estrutura da casa, o local onde Jesus passou a noite. Podemos seguir. A gente colocou um registro que Israel trouxe, né? Se ele quiser até pode comentar, sobre o Aí, percurso que foi feito da casa de Caifás até o Monte das Oliveiras, a casa de Caifás e o Palácio Real de Herodes, né? Então, ali ele estava na parte baixa, precisou caminhar para a parte alta, e sim, era longe, era distante, e aí dá a noção de que ele não estava mesmo no local oficial, estava ali próximo, estava na casa mesmo, de todo aquele, do sumo sacerdote, e reunindo ali todo aquele agrupamento para fazer um julgamento, vamos dizer assim, não queria dizer, mas já falei, o julgamento extraoficial. Podemos seguir, se Israel não quiser comentar. não, é isso aí só para a gente ter essa noção espacial mesmo ali, que a gente vai ver ali onde está a casa de Caifás ali, né? E lá do outro lado, no extremo ali, a gente vai ver o Palácio de Herodes, né? Então a gente vai ver esse circuito aí, mais ou menos. Só isso aí para ti. Pode seguir. Só um comentário. Olha que engraçado, né? Que a casa de Caifás está na Cidade Baixa, né? E que, assim, pela densidade, seria uma região mais pobre, né? Até porque também foi o local da última ceia e tal, enquanto que a Cidade Alta, ó, já tá, tem até um muro ali separando tudo, né? Já denota uma segregação ali, socioespacial, muito provavelmente por conta que, justamente no lado ali de Herodes, é o pessoal muito mais ligado ao governo romano, né? Muito provavelmente. Então é engraçado, né? Como, apesar de Caifás ser alguém assim de uma alta importância, né? Social para os judeus, como ainda assim ele estava segregado de uma outra caixa ali, dos herodianos, provavelmente, né? Interessante o registro, gente. Quem é o próximo da sequência? O Luigi falou que eu estou na fila, né, Luigi? Então, deixa eu ler aqui onde. Sinagoga. Em grego, o termo sinagoga significa simplesmente lugar de assembleia, embora esse nome tenha se tornado a expressão técnica para uma instituição extraordinariamente importante no judaísmo. Veja congregação, adoração, origem. Esse é um assunto envolto em consideráveis discussões. A tradição judaica afirma decididamente que a sinagoga é pelo menos tão antiga quanto a época de Esdras. Na verdade, nos tempos do Antigo Testamento, existia uma tradição entre os judeus de que ela havia sido instituída por Moisés, mas esse fato é historicamente duvidoso. A palavra hebraica para sinagoga, Bet HaKnesset, o caso da Assembleia, não consta em nenhuma passagem do Antigo Testamento. Funções. Estritamente falando, no judaísmo o templo era o lugar de adoração, enquanto a sinagoga era uma instituição dedicada à educação, porque proporcionava um lugar para o estudo da lei. Também devemos observar que elas eram mais do que instituições religiosas. Entre os judeus, dispersos pelo mundo romano, a sinagoga geralmente servia como centro cívico da comunidade judaica, proporcionando especificamente as escolas necessárias para a educação dos jovens. Na verdade, entre esses judeus dispersos, a atmosfera dessa instituição tendia a ser mais secular do que religiosa. Dicionário Bíblico, Wycliffe. Legal. Acho que podemos seguir. É só o registro, né? Que Jesus falava que
que falava, né, que ensinava nas sinagogas, né, e nos templos, que é esse espaço também, como também mencionado aí, de escolas ali, onde o ensino, a conversação filosófica era aberta, né? Podemos seguir. Quem está na sequência? O André Fernandes. Então, aqui onde o templo, também do dicionário bíblico Wycliffe, a principal palavra hebraica para templo é Hakal, palácio, edifício grande, conferir 1 Reis 21:1, Salmos 45:8, Isaías. É uma palavra estrangeira incorporada do acádio Ekalu, por sua vez importado do sumério Egal, casa grande. Além de suas referências ao Templo de Jerusalém, a palavra é usada para o santuário de Siló, 1 Samuel, para a morada de Deus nos céus, 2 Samuel, Salmos, Isaías, e para os templos pagãos. O termo hebraico Bait, casa, é também frequentemente usado para templo, tanto para o templo de uma divindade pagã, como para o templo de Deus em Jerusalém. Em contraste com um lugar alto, ao ar livre, um templo era considerado principalmente a casa ou local de morada de uma divindade, e apenas secundariamente um local de adoração. Assim sendo, o santuário mais interno, onde a imagem do Deus ou a arca da aliança do Senhor era colocada, era geralmente uma pequena sala separada do povo. O uso bíblico desses termos é principalmente em referência ao Santuário Nacional dos Judeus, em Jerusalém, localizado no Monte Moriá. Muito bem. Assim como o anterior, é só para fins de registro mesmo. Podemos seguir adiante. Cristiana Brilhante. Cristiane Brilhante. Aquela que brilha. Oi. Sinédrio. Do grego sinedrion, concílio, assento junto. Nome que os escritores da história das antiguidades judias davam ao Tribunal Supremo que deliberava sobre a vida e costumes dos hebreus no tempo de Cristo. O Sinédrio compunha-se de 71 membros, que no período do Novo Testamento era assistido por 3 classes: os escribas, que geralmente eram fariseus, os anciãos, que eram os mais velhos dos chefes das famílias e dos clãs, e os exumos sacerdotes, com os anciãos das 4 famílias sumos sacerdotais. Por ser o Tribunal Supremo da nação judia, tinha caráter tanto religioso quanto secular. Podia prender e coagir, mas não tinha poder para exercer penas capitais. Estas deveriam ser confirmadas pelo governador romano. O processo para esse tipo de condenação exigia respaldo por testemunho de 2 pessoas. Eram ouvidos primeiro os defensores do acusado. Está lá em Champlin. Tem informações bem bacanas nesse slide, né? Eu sempre brincava, desde quando o tema foi escolhido, e dizia assim, quem vai junto conosco até o Sinédrio, né? Porque em minha mente era um local, mas era um lugar que tinha ali o Sinédrio. E a gente vai ver que é um conselho, né? É um concílio. E que desse conselho nós vamos ter a presença de vários elementos além da sociedade judaica, os anciãos, o sumo sacerdote e os ex-sumos sacerdotes. Isso explica porque quando a gente lê a passagem, a gente fica sem entender o que que Anás está fazendo ali. Ele nem era sumo sacerdote, tinha mais de um sumo sacerdote. É porque esse concílio tinha composição dos antigos sumos sacerdotes e das suas famílias, né? E a gente vai lembrar, né, todo o contexto ali dentro daquela sociedade da composição desses sacerdotes, que é de uma tribo específica, né?
da tribo de Levi, salvo engano. Então, essa é uma nota importante para a gente registrar e que ajuda a aclarar um pouco a perícope, a passagem. E no final, a gente tem o registro de Champlain sobre o respaldo das duas testemunhas essas que entraram em contradição quando a gente fez a leitura, né, dos versículos. As testemunhas entraram em contradição ali nas suas colocações. Podemos seguir, se ninguém tiver mais nenhum comentário. Gente, só para pontuar aqui uma informação que eles trouxe, né, sobre a importância do Anais, que continuava exercendo influência ali. Aqui no dicionário deles, eu lembrei aqui porque o Anais ele teve 5 filhos, né, que também eram sacerdotes. Né? Inclusive o Caifás era sogro do dito cujo. Né? Então, o cara tinha tanta influência que antes de levar para o chefe instituído legalmente... Genro, não? Era genro, no caso do Caifás, né? Caifás era genro de Anás? Anás era o sogro. Isso. Isso, genro. E aí, a influência do cara era tão grande, né, que leva primeiro para ele, para ver o que é que vai fazer. Mas era só para acrescentar isso aí, gente. Obrigado. E só também para fazer um link, né, que quando lá em Boa Nova, que Humberto de Campos diz que um sacerdote foi até Jesus, né, de nome Hanã, que foi o seu juiz implacável, tudo indica que esse Hanã é Anás. Vamos embora. Posso passar, né? Outro ponto também que é interessante, só ressaltar aqui e lembrar, né? Como está falando dos sumos sacerdotes aí, da questão de Caifás ali, que João ele ressalta ali que Caifás é o sumo sacerdote daquele ano. Então, na verdade, presume-se também que Anás, vamos dizer, ele era o sacerdote anterior e tinha sido deposto, né, por Roma ali. Então você vê assim também as questões políticas que viviam naquele momento e a pressão também que estava tendo esses sumos sacerdotes ali, que um teria sido deposto, né, e quem assumiu ali na verdade foi o seu genro e tanto que ele fala ali a Caifás, ele fala que era melhor, eu esqueci o termo ali, de Jesus ser cair um, né, do que cair todos uns. Então eles também viviam essa pressão daquele momento político ali, né? Então eles queriam arrumar também um álibi, vamos dizer assim, um culpado para todo aquele descontentamento, vamos dizer assim, porque era aquele burburinho, vamos dizer, da vinda do Messias, né? O povo judeu esperava esse Messias e muitos falsos Messias apareciam. Então tem todo esse contexto também assim de arrumar esse álibi para arrumar Jesus como bode expiatório, né? Só para colocar, vamos dizer assim, essa questão também, por que é feito toda essa trama e depois a gente vai ver assim as irregularidades que aconteceu nesse julgamento. Vamos lá. O dicionário Douglas ele vai registrar toda a sequência, né? E é isso mesmo que você falou. Israel, Anás foi o antecessor dele, né? Só que o Anás ficou menos tempo. O Caifás ficou muito tempo como sumo sacerdote. Diego, é com você. Sinédrio. A sentença para absolvição poderia ser pronunciada no mesmo dia do processo, mas a de condenação somente no dia seguinte. A votação era simples. O membro ficava em pé, começando sempre pelo mais novo membro. A condenação exigia a maioria acima de 2 votos, ou seja, mais de 51% dos votos. Ok. Para a absolvição, bastava maioria simples, ou seja, 51% dos votos. O surgimento do Sinédrio parece remontar à época de Esdras e Neemias, quando receberam autoridade para dirimir com os judeus as questões locais. Champlain. Pode passar, né? Só ler a notinha que o Luigi colocou aqui. Quer ler, Luigi? É Positivo, interessante. pode ler.
Anás foi nomeado sumo sacerdote no ano 7 depois de Cristo, por Quirino, governador da Síria, e deposto no ano 16 por Valérius Gratus, procurador da Judéia. Embora não fosse mais o sumo sacerdote, era muito respeitado e exercia grande influência sobre o seu genro. Barelo. Pronto, perfeito. Então, está exatamente de acordo com o apontamento de Alexandre, né, que ele realmente gozava de muita influência política religiosa, né, da época. E é muito curioso ser, mesmo ele não sendo sumo sacerdote, mas ele foi o primeiro, né, o primeiro julgamento passou por ele, né. Então, realmente isso evidencia, primeiro, uma das irregularidades que Israel apontou, que nós vamos destrinchar logo, logo, mas também esse prestígio que ele tinha. Vamos lá, amiga Marilu? Anás é mencionado 4 vezes como sumo sacerdote e é sempre associado a Caifás. Joséfo, historiador judeu, o menciona como sumo sacerdote em Jerusalém mais ou menos de 6 a 15 depois de Cristo. O sumo sacerdote era líder entre os sacerdotes. Seu único papel na adoração era o de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, na parte mais consagrada do templo, onde somente ele podia oferecer o sacrifício do dia da expiação. Por causa de seu ofício, era também o líder do Sinédrio. Dessa maneira, centralizava tanto o poder religioso como o político, mantendo um contato estreito com o governador romano. Esse cargo tornara-se mais político do que religioso. Anás era um poderoso líder, cuja influência continuou mesmo depois que a função foi assumida por outros. Seu genro Caifás e seu neto Matias também exerceram esse cargo. Assim, Anás e Caifás são mencionados juntos, quando a palavra do Senhor veio a João Batista. Os algozes primeiro procuraram Anás, quando Jesus foi preso, e ele então o encaminhou a Caifás. Esse ainda estava envolvido no Sinédrio, quando Pedro e João foram questionados a respeito. Está tudo em família. A respeito da fé. Tá. Voltamos à sequência, amigo Paulo, por gentileza. Sou eu agora? Sí, por favor. Adelante. Caifás. Por meio de Joséfo, historiador judeu, aprendemos que Caifás sobreviveu na função de sumo sacerdote, cargo político, por quase 18 anos. Seu sogro Anás, aqui está Anás, o supremo líder religioso antes dele, provavelmente manteve uma influência considerável enquanto o genro esteve no cargo. Isso explica a estranha referência em Lucas 3:2, a qual dá a ideia de que ambos ocupavam a posição de sumo sacerdote. Essa relação provavelmente reflete o aspecto político da situação na qual Anás era considerado o poder por trás do trono. Após a ressurreição de Lázaro, as autoridades judaicas se reuniram para resolver o que fazer com Jesus. Diante da possibilidade do poder delas sobre o povo ser ameaçado por Cristo, sentiram que os romanos viriam contra eles e sua religião. Caifás argumentou: vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Embora tenha dito isso motivado simplesmente pela autopreservação, esse era precisamente o curso da ação que Deus tinha em mente para Jesus. Paul Gardner, que é quem na Bíblia Sagrada. Continua a Tem leitura a no continuação, próximo. amigo. Ah, tá. Agora vem Warren. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o sumo sacerdote deveria servir nessa função até a morte. No entanto, quando os romanos assumiram o controle de Israel, transformaram o sumo sacerdócio num cargo para o qual poderiam nomear pessoas e, desse modo, estar certos de que sempre teriam um líder religioso cooperativo com a política romana. Anás serviu como sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo.
e 5 de seus filhos, bem como Caifás, seu genro, foram seus sucessores. Caifás foi sumo sacerdote entre 18 e 36 depois de Cristo, mas Anás continuou exercendo grande influência. Tanto Anás quanto Caifás eram saduceus, o que significa que não acreditavam na ressurreição no mundo espiritual, nem em qualquer autoridade do Antigo Testamento, além dos 5 livros de Moisés. Era a família do sumo sacerdote que gerenciava os negócios do templo, fechados por Jesus em 2 ocasiões durante seu ministério. É evidente que esses líderes ficaram felizes em poder pôr as mãos em seu inimigo. Caifás já havia deixado bem claro que pretendia sacrificar Jesus a fim de salvar a nação. E dá para perceber que houve ali um incômodo com Jesus, né? A partir do momento em que os ensinos começaram a afetar os negócios. A gente viu isso em um estudo, mas já faz muito tempo. Tanto é que Jesus fala que ele ensinava na sinagoga e no templo, né? E não era motivo para que ele fosse perseguido. Então, provavelmente, esse foi um dos motivos. Agora é a nossa chefa, né? Chefa do Sinédrio. Antes da nossa chefe entrar, só queria fazer um adendozinho sobre Pastorino, porque no slide anterior ele fala ali sobre uma possível confusão com relação a Lucas, né? Quer dizer, no primeiro de Caifás, que Lucas fala, conduziram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Na verdade, Pastorino não deixa passar isso abatido e vai dizer que Lucas, por não ser judeu e por não viver na Palestina, provavelmente ele tenha se equivocado, né? Porque o sumo sacerdote, na verdade, era o Caifás, né? Só isso mesmo, câmbio de desligo. Vamos ao seguinte. Agora a nossa chefa. Filiarca. Nunca ouvi essa palavra na vida. Filiarca é uma patente militar datada da antiguidade. Óbvio que eu não vou falar esse nome tudo aí, né, gente? São João, não. O comando de uma quiliarca é chamado quiliarquia. Tribuno, comandante. Está lá no Pequeno Dicionário de Língua Bíblica, de Larry Mitchell. Nunca ouvi essa palavra na vida. Quem vem agora? Ei, Pedro. A forma grega da palavra aramaica Cefas, que quer dizer rocha, nome esse que Jesus deu a Simão, em Atos capítulo 15, versículo 14. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, quando este compareceu pela primeira vez à sua presença. Parece que Pedro tinha sido discípulo de João Batista e foi levado a Jesus por seu irmão André. João, que era um dos discípulos favoritos de João, que o havia dirigido a Jesus imediatamente depois que regressou da tentação no deserto. Jesus lhe deu o nome de Cefas, ou Pedro, que quer dizer... Oi? Jesus lhe deu o sobrenome de Cefas, ou Pedro, que quer dizer rocha. O seu nome figura sempre em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Era ele quem primeiro falava, o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. Mas também foi o primeiro a dissuadir o mestre a não seguir o caminho dos sofrimentos, recebendo dele a mais formal repreensão. A gente já queria deixar uma dúvida aqui. A gente sempre observa Pedro sendo o porta-voz do grupo e, sei lá, ele parece que tinha mais facilidade de se expressar ou de expressar o sentimento dos demais. Mas isso não seria também porque Pedro era o mais velho e naquela tradição os mais velhos tinham preferência na hora de expor, de chegar, de sentar, de comer? Seria também por isso? A gente vai perceber que Tiago, o menor, também era mais velho. Mas eu acredito que tem a ver também com Mas aí, né, a gente vai entrar na dimensão das hipóteses baseadas na nossa visão. Mas ele tinha ali uma figura de liderança também por causa daquele movimento da pesca,
E aí Israel pode até comentar, né? Ele fez um estudo sobre isso, ou agora em outro momento, em relação ao parentesco que eles tinham, né? Então havia uma proximidade familiar também. Eu acredito que era por isso, né? E ele já tinha vocação nata para mediar conflitos, a gente também vai perceber, né? Depois. Mas esse tema, Alexandre, vai ser abordado possivelmente no próximo estudo, né? Tem a ver, assim, pelas proximidades, até que, porque até daquele discípulo oculto lá que a gente levanta a questão de João, né? Porque tem muitos comentadores que às vezes assim, dizem que talvez seria impossível que fosse um pescador ser amigo do sumo sacerdote, né? Mas ali como Simão Pedro, né, João, e a gente vai ver que na verdade, assim, teria sim a possibilidade, porque às vezes poderia ser participando da cooperativa de pescadores ali, seria aquele que levava os peixes, vamos dizer assim, na casa do sumo sacerdote. Então, aqueles que tinham acesso já à casa do sumo sacerdote, né? Por conta desse comércio que tinha da cooperativa de pescadores, né? E Simão Pedro, talvez dentro dessa representatividade, era sócio, vamos dizer assim, nessa cooperativa de pescadores ali. E como sendo o mais velho, que nem foi levantado aí, com certeza os anciões, vamos dizer, eles tinham respeito dentro da comunidade ali. É isso aí. E André tinha comentado aqui, né, que nunca Pedro, discípulo de João Batista, nunca ouvi isso. É porque, na verdade, o irmão dele, né, que era discípulo de João, eu salvo engano, o André, não é isso? E eu estava pesquisando aqui, e foi ele que levou Pedro a conhecer Jesus, mas por orientação de João Batista. Acho que é por isso que Shapley faz esse registro, né? Mas é bem direto mesmo, não dá para dizer que ele era discípulo de João Batista. Sou eu agora, né? Servidor. Estamos escutando? Sim. Assim. Servidor. Remador, marinheiro, navegador, servidor, assistente, auxiliar. Trata-se de um humilde servidor e não de um escravo, já que o indivíduo conserva a sua autonomia, sua liberdade. Abre posição, upper. Sugere a ideia de alguém que está na fronteira que separa o servidor do servo. Em resumo, a palavra grega indica o servidor, na mais exata acepção do termo. O vocábulo foi empregado no Novo Testamento para designar diversos tipos de servidores: os assistentes do rei e do sinédrio, os assistentes dos magistrados, as sentinelas no Templo de Jerusalém. Na literatura grega, a palavra é empregada para designar remador, marujo, todos os homens de uma tripulação, soldado da marinha, fuzileiro, naval, todo homem sobre as ordens de outro, um servidor comum, um servidor que acompanha o soldado de infantaria, na Grécia Antiga, ajudante de um general servidor de Deus. Está lá no Novo Testamento de Arão. Dos empregados que executam penalidades, dos servos de um rei, criados, acompanhantes, os soldados de um rei, dos atendentes de uma sinagoga, de alguém que ministra ou presta serviços, alguém que ajuda outro em algum trabalho, assistente, do pregador do evangelho. Dicionário Bíblico de Strong. A gente vai ver que o Haroldo vai usar servidor, né? E as outras traduções, ou a Bíblia de Jerusalém, vai usar guardas. Mas João explicou, né, no grupo de WhatsApp sobre a palavra, acho que ficou bem claro, é só para deixar registrado que é, é possível que a palavra subordinado se encaixe melhor. Eram vários subordinados ali, né? Porque quando a gente vê servidor, sempre dá aquela. Sempre nos convida a ver uma pessoa com humildade, né? E aí, como o Sinédrio tinham vários servidores, então esses subordinados poderiam sim ser guardas, né? Ou não. E esse ponto me chamou a atenção porque nós não estamos em uma instituição oficial de julgamento, né? Mas vamos adiante. A gente vai agora lá para os comentários, é isso, companheiro? Por mim sim. Liz, podemos?
Sim, podemos. Pouco tempo, Isso. meia hora, eu Bom, acho. então, vamos adentrar efetivamente aí, né, nas nuances da passagem. Então, primeiro, falando um pouco sobre o julgamento perante o Sinédrio, temos aí uma divisão em duas instâncias, né, por assim dizer, a eclesiástica e o civil. Então, foram dois tipos, duas configurações diferentes de julgamentos, em que cada uma dessas foram presentes em três ocasiões. Então, começando pelo eclesiástico, tem a primeira audiência perante Anás, que não era mais o sumo sacerdote, era o sogro de Caifás, e estava, portanto, só tem esse registro em João, né? Em seguida, Jesus é algemado, toma uma bofetada, né? É açoitado e vai ser direcionado a Caifás, mais os escribas e os fariseus, né? Esse seria um segundo momento do julgamento eclesiástico. E por fim, a corporação seria como essas duas audiências são à noite e de acordo tanto com o Talmud, né, que era a coleção de escritos de leis e costumes e tradições judaicas, não permitia esses dois julgamentos à noite, esse tipo de julgamento à noite. Então eles fazem um terceiro eclesiástico ao amanhecer, né, perante a corporação inteira, né, ou seja, todo o sinédrio. E aí já o julgamento civil, né, que vai perpassar aí pelos líderes políticos, né, vai ser fruto de um desmembramento aí por parte dos outros, né, pianos, né, nos próximos episódios. Então não percam. Então é o julgamento de Pilatos, depois Pilatos designa para Herodes, né? Então o governador da Judéia, que designa por sua vez ao governador da Galileia, e finalmente retorna para Pilatos. Mas aí não vamos adentrar nesse julgamento civil, vamos ficar mais atrelado ao eclesiástico. Bom, e aí a composição do conselho, então, nós desmembramos aí um pouquinho o que o Bacon, como o pessoal gosta de falar, trouxe, né? Que essa composição está aí dentro desse conselho, que vai estar ali no último julgamento eclesiástico, né? Que seria os príncipes dos sacerdotes, os príncipes dos anciões e os príncipes dos escribas, né? Então, essa função de príncipe dos sacerdotes seria, portanto, a função do Anás, né? Que já não era mais o sumo sacerdote. E esse conselho procurava falso testemunho de Jesus. Então, estavam determinados a matá-lo diante de qualquer falsidade que pudesse levá-lo à morte, né? E aí duas testemunhas, eles vão colher ali, né? Duas testemunhas não conseguem dar um depoimento convergente, né? Mas eles vão acusar Jesus de ter dito: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Que é uma interpretação equivocada, talvez, eu anotei aqui, capítulo 2 de João, versículo 19. Destruirei o santuário e o levantarei em 3 dias. Isso está lá naquela passagem de expulsão dos vendilhões do templo, né? Então, o sumo sacerdote desafia Cristo a responder às acusações, mas o mestre ele permanece em silêncio, né? Então, o sumo sacerdote vai fazer a pergunta. Eles vão fazer 2 perguntas, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? A primeira ele não responde e a segunda ele responde. E aí a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê, né? Liz ou Isa, querem fazer algum complemento? Alguma coisa que eu me esqueci? Perfeito, Luiz. Pode passar aqui, depois explica. Agora é o André Fernandes, por gentileza, amigo. Comentários bíblicos do Champlin. E ele comenta o versículo: aqueles que prenderam Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Champlin comenta: segundo alguns intérpretes afirmam nesse ponto, é possível que 2 ou mesmo 3 reuniões tivessem sido realizadas pelo Sinédrio. 1 ou 2 à noite, pouco depois do aprisionamento de Jesus, sendo essas meramente preliminares. E então outra, pouco antes do raiar do dia. Jesus não dormiu durante aquela noite. Alguns creem que os acontecimentos desses julgamentos preliminares, em realidade, tenham se realizado em 3 estágios, e não em 2. 1, o exame preliminar, encabeçado por Anás, João 18:13 não sendo uma reunião oficial do Sinédrio. 2, o exame efetuado por Caifás durante a noite
e que também seria um exame preliminar, talvez com bom número de representantes do Sinédrio, embora também não fosse um julgamento oficial. João 18, 24. 3. O exame final e o julgamento formal ante o Sinédrio inteiro, na manhã de sexta-feira bem cedo. Este julgamento é que estaria registrado nos evangelhos sinóticos, e é o que está em vista nesse capítulo. Mas não podemos ter certeza alguma acerca de tudo isso. Embora esse método pareça harmonizar os diversos trechos bíblicos que têm relação com o julgamento de Jesus. E bem interessante, assim, dentro da cultura judaica, dessa passagem, também vem em mente, quando Jesus, vamos dizer assim, ele fala assim, quando acusar alguém de alguma coisa que fez errado, o modo correto, acho que foi a apresentação até de Diego, então me vem em mente que primeiro, vamos dizer assim, que o indivíduo que erra, ou está fazendo alguma coisa errada, você chama ele em particular, né? A gente vê que como se ele fosse levado à NASA ali, né? Em particular. E depois, na verdade, o Cristo é levado, vamos dizer assim, para o julgamento pelo Sinédrio, dentro daquela composição, duas testemunhas. E vem duas testemunhas ali, né? Só que uma não diz que é com que ali, né? Então, elas também se contradizem, então são descartadas aquelas testemunhas. Então, ele fala no julgamento correto, seria o quê? Chama em particular, depois, em seguida, chama duas pessoas conhecidas e aquela pessoa no particular, e se mesmo assim ela for renitente nesse sentido, daí sim levar ao juiz, né? Levar ao juiz. Câmbio? O que eu li também é que não necessariamente precisaria convocar todos os 71 membros do Sinédrio. Porque, por exemplo, João vai falar que, por unanimidade, ou seja, todos do Sinédrio condenaram Jesus à morte. E a gente sabe que, minha opinião, a gente tem José de Arimateia, que não faria isso, eu acho, né? Nicodemos, que também era membro do Sinédrio, né? Não faria isso, talvez. Então, alguns comentaristas vão colocar que, por exemplo, é uma suposição que nessa assembleia aí não tivesse, por exemplo, José de Arimateia, Nicodemos, entre outros, né? Tivesse só o mínimo necessário. Assim como no, por exemplo, estiver para Brasília, a gente não tem que estar todos os parlamentares lá para votar uma lei. Precisa ter um mínimo, maioria, mas não precisa estar todos. Então, alguns defendem isso. Perfeito, André. Isso que você trouxe é justamente o que Pastorino vai falar também. Ele vai dizer que houve uma exageração por parte de Marcos, provavelmente, né? Um exagero. É Marcos que fala que foi todos que... Salvo engano, sim. Salvo engano, sim. Ele vai dizer que foi um exagero. Deixa eu só confirmar aqui. Só ele... um registro. Nós Pode... estamos no slide 36 do total de 53. É a impressão minha se está com pressa de condenar Jesus. Tem muita figurinha, tem? E olha que eu vou te dizer que tem slide aí oculto, viu? Tem um monte aí, eu acho que tem uns 10. Tem slide oculto, não são todos. Mas as figurinhas foram ótimas porque reduziram 3 slides. Então, Israel, esse julgamento já está sendo oculto, à tarde da noite, só nas artimanhas de golpe, né? E tem slide oculto aí, o negócio tá meio estranho essa apresentação. é porque esse material pode ser utilizado depois, né, para pesquisa, para consulta. Então, aqueles slides que a gente não considerou que eram tão essenciais, eles ficaram ocultos. Mas aí, quando você acessar lá no grupo, você vai ver todos os 53. Vamos. Vem para frente? Tranquilo, André, tranquilo. Só para deixar registrado também depois, para quem quiser ver. Ó, esse minuto de silêncio, toda vez que vai ler um slide, tá contando, viu? Tá contando. Por que tu não começou a ler, Paulo? Eu vou ler, então. Aí vem o versículo 58, né? E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim.
Champlin, né, diz aí, este versículo de Mateus expõe a introdução à aprovação de Pedro, interrompida por cenas do julgamento de Jesus e que tem reinício nos versículo 69. Marcos e Lucas apresentam de forma similar essa narrativa, e é possível que o esboço básico da mesma tenha sido provido por Marcos, tendo o proto-Marcos como fonte informativa. Tanto João como Lucas apresentam notáveis acréscimos às informações que temos nesta fonte, mas Mateus, em geral, se apega firmemente a ela. O termo de longe não fala de uma medida de distância, pois realmente não estava a grande distância de Jesus. Porém, comparativamente, estava distante do Senhor, tanto no corpo como no espírito. Realmente não fez qualquer esforço para aproximar-se de Jesus, para apoiá-lo durante o julgamento. Para todos os propósitos práticos, ele abandonara o Senhor, embora não tão completamente quanto os demais discípulos. Pedro mostrou-se mais corajoso do que os outros discípulos, ainda que não suficientemente corajoso. Em momento algum chegou perto de cumprir suas ousadas declarações, feitas poucas horas antes. Quanta vergonha deve ter sentido ele por causa de seu receio. Porém, encorajamos-nos a dizer que para Jesus, ver a João e a Pedro, vez por outra, deve ter lhe sido um consolo. Olha aí, Champlin dizendo que estava lá. Nesse ponto ele afirma, né, que eram João e Pedro. E aí, só para deixar registrado no vídeo o que está sendo comentado aqui no chat, é que realmente é Marcos que afirma que todos julgaram como réu de morte. E também é Marcos que registra que Jesus diz que é o Messias, né? A gente vai entrar aqui no Champlin, numa análise mais psicológica do Pedro, né? Ali daquele momento, a gente pode seguir. Nada pessoal contra o Pedro, viu? Podemos seguir adiante. Quem está na sequência de leitura? Eu Diego. vou falar aqui, já vou resumir ele. Essa parte que Champlin, na verdade, ela direciona ali, dentro daquelas ilegalidades que aconteceu do julgamento, né? É que aquelas testemunhas que foi levantada ali, chamada, já foram, tinha outras testemunhas que poderiam ser, vamos dizer assim, testemunha a favor do Cristo. Mas como a intenção deles era condenar, na verdade, eles só cataram aquelas que pudessem condenar, né? E mesmo assim, mais para satisfazer, na verdade, devido o fato ali do procurador Pilatos, né? Vamos dizer assim, tá fazendo pressão e eles queriam satisfazê-lo, né? Então, mas em relação a essa outra arbitrariedade em relação às testemunhas ali. Acho que pode passar esse. A não ser que alguém queira comentar mais uma coisa. É Diego na sequência, né? Opa. Pode ler? Sim, sim. Pronto. Sobre o versículo, e não encontraram, embora tivessem se aproximado de muitas testemunhas falsas. Por fim, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram, esse homem disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Pelo século I a.C., tornara-se regra geral que tais testemunhas teriam de ser examinadas em separado, para evitar que concordassem sobre o que deveriam dizer. Contudo, não podemos dizer que essa regra é que tenha provocado a demora. Foram encontradas muitas testemunhas falsas, mas não havia 2 que concordassem sobre quais seriam as acusações, ou pelo menos as autoridades não queriam arriscar-se sobre as diversas acusações que seriam apresentadas, pois não sabiam qual delas seria aceita por qualquer governador romano ou mesmo por Pilatos. Finalmente, porém, encontraram uma acusação apoiada por 2 testemunhas que pareciam promissoras. Jesus fizera uma observação ameaçadora sobre a sua capacidade de destruir o templo. Isso parecia mostrar que ele era um homem violento, revolucionário, uma força destruidora, um inimigo do povo. Não é impossível que os primitivos cristãos tenham interpretado literalmente essa profecia.
pelo menos, que era aquela coisa, né, de ficar pedra sobre pedra, né? Pelo menos esta passagem do livro de Atos mostra que a notícia circulara amplamente e que, como é mais provável, poucos a tivessem aceito em sentido espiritual, como referência ao seu corpo, em sua morte e ressurreição. Câmbio. Champlin. Tem uma nota interessante, né? A gente vai ver na sequência que é uma hipótese e haviam outras. Só deixar registrado o comentário de Alexandre, em Deuteronômio 18:15, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? E elas não existiam nesse caso. Podemos seguir. Quem é a próxima pessoa? Amigo Israel. Alguém queria falar? Alguém abriu o microfone. Marilu. Então pode ir, Marilu, por gentileza. Tá bem. Disse-lhe Jesus, tu disseste, todavia eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre a nuvem do céu. Então, comentário de Cássio. Esta é a forma na qual... Ah, não, esse é do William. Tá. Esta é a forma na qual Daniel vira o Redentor vindouro. Foi assim que Davi cantou a respeito dele. E assim foi também que Jesus descrevera a si mesmo, ainda que previamente apenas a seus discípulos. Comentário do Novo Testamento, William Hendrickson. Jesus era filho do homem, em vez de Cristo ou filho de Deus. Os esforços para interpretar o filho do homem em termos do filho de Deus, de compreender de maneira terrível o ponto. Os títulos são separados e cada um deles é messiânico. Sem dúvida, Caifás entende filho do homem desse jeito. Agora, o título mais ambíguo revela mais sobre Jesus. É a forma como ele mesmo se designa, associado com a glória da parúcia, mas expresso na culminação do ministério de Jesus e em face do sofrimento da morte. Isso é Descartes. Nesse momento, né? Oi, Marilu, pode falar, querida, desculpe. Podemos continuar, pessoal, que eu leio de novo aqui. Tá, só para a gente frisar que Jesus não disse, como em Marcos, né? Eu sou o Messias, mas faz a alusão a esse trecho que tem a ver com Daniel, que diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daí o Carson faz a menção à segunda vinda de Jesus, né? Então, ou a menção aí ao Messias. Então, por isso eles acharam que as notas eram condenáveis, né? Pode passar para o próximo, a Marilu pode ler, né? Disse-lhe Jesus, tu disseste, todavia eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. A citação de sentar-se à direita do poder, isto é, de Deus, é baseada no Salmo que reza: diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos no escabelo a teus pés. Esta assertiva era demais forte, pois assim igualava-se a Yahvé, né? Assegurando que tinha lugar de honra ao lado dele, já na festa dos tabernáculos, em outubro, escapara de ser apedrejado por ter dado a entender a mesma coisa. Comentário de Mateus de Castro. Pode passar, Paulo, até o 47. Quer comentar, Luíde?
Bom, os slides anteriores a gente passou, mas são coisas que a gente já explanou. Por exemplo, o slide anterior vai falar sobre tanto o Talmud quanto o direito romano, que nessas duas possibilidades, né, tanto a legislação de Roma quanto ali da Judéia, isso não era permitido, né? Então, falando um pouco sobre a ilegalidade do julgamento. E no caso aqui, a gente vem com essa discussão sobre quem era esse outro discípulo que acompanhara Pedro, né? E que fez a gentileza de colocá-lo para dentro. E aí, o que é que vocês imaginaram, né? Então vamos ler aqui rapidinho o que o Pastorino traz, né? A maioria propende em aceitar que era João, né? Embora Durham não o aceite, sob a alegação de que um simples pescador do lago de Tiberíades, na Galileia, dificilmente teria conhecimento pessoal com o sumo sacerdote. E lança a hipótese de ter sido aquele jovem que fugiu nu, Marcos, que se vestira e acompanhava tudo. Este morava em Jerusalém e deveria pertencer à família abastada, como vimos. E aí Pastorino vai dizer que não vê razão para isso, né? Primeiro porque esse jovem não é apresentado como discípulo, como um dos 12, que são os que recebem a classificação de discípulos. Em segundo lugar, porque o sumo sacerdote não era obrigatoriamente amigo do discípulo, apenas o conhecia. E pode a expressão ter sido usada lato sensu, ou seja, o outro discípulo era conhecido dos servos do sumo sacerdote, que eram os que atendiam à porta. Como era conhecido, não era ele sócio da companhia de pesca de seu pai? Não poderia João ser o elemento de ligação que negociava peixe na casa de Caifás? Qual a dificuldade insuperável para que, sendo conhecido na casa do sumo sacerdote, os servos lhe abrissem a porta e lhe aceitassem o pedido de deixar que Pedro também entrasse no pátio? Então, o Pastorino dando uma alfinetada aí, né? Por ser conhecido dos que atendiam a porta, entrou. Ao ver que Pedro ficara de fora, volta e consegue que entre, em elegante gesto de cortesia. Assim, poderiam os dois acompanhar de perto o processo de Jesus, confortando-o com suas presenças amigas e dedicadas. Eu acho que a gente pode passar para o próximo, né? E saltar para as considerações finais. Perfeito, Liz. Deixa eu só Israel, perguntar uma coisinha. Jogue Só dúvida. curiosidade, vocês, de acordo com o que leram, os outros comentaristas, estão de acordo assim, com essa opinião de Pastorino ou ainda seguem na dúvida? eu acho que vai dar tempo de falar agora. Então, deixa a Foi gente... Luigi, mas eu não tive tempo de procurar outras referências, mas agora eu vou fazer aqui na professora Severino Celeste, na minha intuição me diz que não. Mas a gente Os pode outros conversar comentários, sobre os isso outros depois, comentários né? bíblicos que eu li também, eu não vi, não, Elis. Eu não vi nenhum comentário que nem é citado por Pastorino. Eu lembrei muito do Paulo Estevão, o Tiago Menor, né? Ele sempre manteve uma relação próxima com esse agrupamento, com o Sinédrio, né? Então, João era muito jovem, mas de todo modo, o Pastorino é um grande estudioso. Como ele apresenta a hipótese, a gente considera, apresenta, né? E acolhe. E aí, no futuro, se a gente achar outras possibilidades, a gente dialoga com isso. Mas, de antemão, ficamos aí com essa possibilidade. Boa provocação, Nai. Realmente a gente não se aprofundou muito, né? Quem adentra efetivamente nessa polêmica é Pastorino, né? Trazendo essa hipótese de não ser Marcos, né? Por não ser mencionado discípulo e tal. Mas como o João traz um depoimento rico em detalhes, né? É o único que versa sobre essa questão do Anás. Então, meio que a gente tende a pensar que sim, né? Mas tem esse relato em contrapartida também do Paulo Estevão. E aí nós ficamos divididos, mas aí são só miudezas, né? Quem era, o que não era. Importante é realmente a postura de Jesus, né? Serena ante todo esse processo, né? Que dá inclusive pano para manga, não temos tempo aqui, mas podemos aprofundar no grupo sobre o caso do Oscar, que aconteceu de provocações e uma bofetada, né? Porque Jesus também é Não. provocado e toma uma bofetada, né? Eita. Mas vamos lá. Então eu vou só sintetizar em resumo aqui esse slide, pessoal, que é basicamente o momento que ele está com o Caifás, que são duas perguntas, né? Quanto aos discípulos e quanto à doutrina. Então, em termos da autoridade
de Caifás, ele só poderia fazer a segunda pergunta, que era para ver se os ensinos de Jesus, de alguma forma, iriam contra a lei mosaica, né? Ele tinha autoridade religiosa, mas não estritamente política, né? Essa primeira pergunta quanto aos discípulos, a gente não consegue esmiuçar muito bem, né, o que é que seria, mas o Pastorino também vai adentrar um pouco, vai dizer que essa pergunta podia ter sido assim, para sondar o grau, ele usa exatamente essa palavra, de periculosidade, né, de uma possível revolução, suposta revolução que poderia Jesus estar fazendo com seus discípulos, né? Então ele faz essa primeira pergunta, mas Jesus fica calado, né, não a responde. É só respondendo a segunda, quanto à doutrina, dizendo que ele sempre pregou, sempre ensinou nas sinagogas, nos templos, onde quer que passou, para todos, né? Então, foi bem claro e evidente o ensinamento dele. E aí, finalmente, o pastor encerra aí. A resposta calma e ponderada de Jesus, enfrentando um homem rude e encolerizado, acentua Pirro aí, bem equivale a dar a outra face, como for ensinado, né? Então, ele se mantém sereno ante a um homem encolerizado, né? Por não ter conseguido extrair aquilo que gostaria, né? Ou seja, o falso testemunho de Jesus. E aí o guarda, né, fica ali sem saber também, encolorizado, dá um tapa, né? Açoita Jesus, sem nenhuma razão de ser, só para mostrar um serviço ali para o chefe, né? Vamos agora para esse panorama histórico-jurídico do julgamento de Jesus em 10 passos. Então, como a livraria aí de aeroporto, né? 10 passos para aprendermos o processo histórico aí, jurídico do julgamento de Jesus. Tem um QR Code que vocês podem aproximar, todos que nos assistem, e vocês automaticamente serão direcionados, né, com a câmera para esse julgamento em Word, que foi o Israel que trouxe de um estudante, de um estudioso aí, pós-graduado em Direito Penal, salvo engano, da OAB, né, Israel? Que pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC, né? Faz um apanhado aí. E aí nós só extraímos as ideias ali principais e fundamentamos aí uma sequência lógica desses 10 passos, né? Então, o primeiro passo, retomemos. A prisão à noite, na calada da noite, sem uma acusação formal, né? 2, a competência de Caifás, né? Na verdade, aí, de Anás, né? Acho que foi um erro meu, primeiro. Vai para casa de Anás. Não, Depois na verdade, ele está falando dos erros, né, jurídicos que teve, né? A competência era de Caifás, mas eles levam a Anás, né? Isso. A competência de Caifás, que era o sumo sacerdote, e não Anás. Exatamente, perdoe. Jesus açoitado, toma essa bofetada, né? Não houve testemunhas, né? Uma convergência entre essas duas. Foi condenado por blasfêmia e profanação, mas que não tinha sentido também nem pé na cabeça, como a gente explicou. É encaminhado à autoridade política, né? Que a gente vai estudar depois. Pilatos não vê crime em encaminhar Herodes, então Pilatos não consegue vislumbrar um crime ali e encaminha Herodes para que Herodes faça ali uma interpelação e consiga extrair alguma confissão. Herodes, por sua vez, não consegue essa confissão. Esse seria o 8º ponto, né? O 8º passo. E o nono passo, seria que Pilatos propõe a substituição de um homem pelo outro, né? E a multidão não aceita, por fim, né? E solicita que Jesus seja condenado. Então, esses são os 10 passos, os 10 erros do julgamento de Jesus. Tá aí as nossas referências. Agradecemos imensamente a presença de vocês que acompanharam aqui, e vocês que nos acompanharam no YouTube também. E agora vamos fazer o nosso encerramento. Não findamos britanicamente, conforme espera nosso amigo André Gaioso, mas passamos uns minutinhos aí. Israel, você queria fazer alguma consideração final? A gente saltou alguns slides. Não, por mim, tranquilo. Pode ir. Não foi dentro do britânico de André, mas foi dentro do crivo de Paulo. E tá bom, né, Paulo? Não, rapaz, tem boquinha não, tá perfeito. É melhor, inclusive, passar sempre um pouquinho, acho mais interessante. Agora, a gente poderia, olha, aqui no grupo agora, a gente tem pelo menos, que eu me lembro, que tem 2 músicos. Né? Tem Diego e tem Marilu. Tem mais alguém, não?
Marilu mesmo? Que coisa boa. Marilu é musicista. Quais são os instrumentos que você toca, Marilu? Olha, eu tocava acordeon, mas há muitos anos isso. Não sei Pois tocar olha, mais. Meu filho é que é pianista. Pois o interessante é você, então, usar esse espaço aqui para você voltar a tocar acordeon. Ah, vai ser Viu? difícil. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Então, vamos lá. Mas vamos lá. Vamos à prece final, então. Quem faz Diego, aí? Quem está com aquela vontade assim imensa? Diego não tá com a viola, não? Tô não, Gil. E também já estou 1 hora e fica muito complicado tocar. Ah, é verdade. É verdade. Então, Elis, por favor, amiga. É a prece? Então Isso. vamos. Mas é prece mesmo, né? Não precisa cantar, não. Gente, queria agradecer demais essa oportunidade, demais a Israel e a Luíde pela companhia. Então vamos pensar em Jesus, aqueles momentos tão dolorosos que afetam o nosso coração, e pedir a Ele que nos fortaleça, nos inspire, nos proporcione entendimento, para que possamos ser fiéis também nesses momentos, dos pequenos testemunhos que não chegam nem perto disso. Que Ele possa estar conosco nas nossas atividades cotidianas, nos nossos lares, possa envolver todos os companheiros que não puderam estar conosco hoje, pelos motivos diversos, que possa estar no coração, se porventura houver alguém mais necessitado, sofrendo. Nossa gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de reunião em Teu nome, e te pedimos que nós possamos perseverar no bem e no entendimento das lições. Fica conosco hoje, sempre, que assim seja. Paulo, isso, eu ia falar para a gente dar um print bonito aí agora. Quem dá esse print? Luiz, você que é o cara antenado aí, não rola, não? O Diego até acordou o bichinho, sai debaixo das cobertas hoje. Aí. Quem tira o print aí?